Bom dia, eu sei que aí é boa noite. Eu estou gravando esse vídeo para compartilhar com vocês da mostra Rosa Teatral, com as companhias do teatro aqui na aldeia indígena de Coroa Vermelha. Eu estou aqui na beira do mar, vou mostrar para vocês, porque eu peço desculpas, infelizmente. Eu constatei ao chegar aqui ontem de noite que a internet é muito ruim e que eu não vou conseguir, provavelmente, estar ao vivo com vocês hoje à noite. Eu queria compartilhar um pouco com vocês, em cima da temática dessa mesa, sobre as várias perspectivas disciplinares a respeito do feminismo, algumas questões que eu trago do meu lugar de fala, que é como antropóloga, feminista, e que tenho trabalhado com essas questões há mais de 40 anos. O que eu acho que são coisas que eu gostaria de compartilhar com vocês hoje aqui? Primeiro, pensar um pouco o que é a perspectiva da antropologia no feminismo e depois trazer alguns exemplos de mobilizações e movimentos feministas atuais que possam ilustrar um pouco esse argumento. Primeiro, o que é antropologia feminista? Antropologia feminista é uma designação para uma corrente de pesquisa que mulheres antropólogas iniciaram a partir dos anos 70 em vários lugares do mundo. E por que nos anos 70? Porque são mulheres que foram impregnadas pelos ideais do feminismo, que se chama feminismo de segunda onda, que surgiu final dos anos 60, com os movimentos pelos direitos civis nos Estados Unidos, a luta contra a guerra no Vietnã, os movimentos estudantis como em maio de 68 na França e vários movimentos similares pelo mundo. E esse feminismo de segunda onda é um feminismo que vai trazer para os feminismos tradicionais, sufragista e feminismo socialista, que era um feminismo que já vinha desde o século XIX, com teóricas como Rosa de Luxemburgo, Clara Zetkin, teóricas socialistas feministas que defendiam os direitos das mulheres trabalhadoras, operárias, no início do capitalismo no século XIX. No século XX, a gente vai ter também esse outro feminismo, esse feminismo sufragista, que tem sido acusado de ser um feminismo classista, que seria das mulheres de camadas médias, mas eu queria que você sugerisse, para quem não viu o filme As Sufragistas, eu acho que ele mostra muito bem que o movimento sufragista, que vai lutar pelo direito ao voto das mulheres, foi também na Inglaterra, um movimento que articulou mulheres de camadas médias, e de mulheres trabalhadoras. Mas, bom, aqui no Brasil tem várias versões. Eu acabo de participar da banca titular da filósofa Susana de Castro, que nos trouxe outras versões sobre o movimento sufragista no Brasil e nas Américas, mostrando que eram feministas, sobretudo as feministas sufragistas de Cuba, Guatemala, da América Central, eram já anti-imperialistas e elas foram apagadas da história oficial do sufragismo. Mas só para retomar, então, aqui no Brasil, nós temos como alguns dos ícones, Berta Lutz, que era uma cientista do Museu Nacional. Então, esses feminismos que eu falei, o socialismo e o feminismo sufragista, eles vão ser reatualizados e transformados com esses que a gente vai chamar de feminismo de segunda onda. E aí a gente sabe que autoras negras têm falado não onda, mas têm falado de tsunami, de maré, então outras categorias para falar desses feminismos, para incluir os feminismos das mulheres negras. Esses feminismos eles vão trazer outras preocupações, como as preocupações ligadas ao corpo, à sexualidade, à luta, digamos, pelo direito ao aborto. São todas questões que são trazidas nesse momento. Uma dessas questões trazidas nos anos 70 e sobre a qual eu fiz minha tese de doutorado e tenho trabalhado desde então, é a temática da violência contra as mulheres, que, como vocês sabem, resultou durante o primeiro governo Lula na promulgação da Lei Maria da Penha em 2006. Bom, eu queria então contar para vocês que essas feministas, essa antropologia feminista que surge então nesse mesmo período, é uma antropologia que
traz no seu bojo, é feita por mulheres, primeiro, ela é feita por mulheres feministas, e ela traz então no seu bojo algumas inquietações feministas importantes. A primeira delas é de, tradicionalmente, os antropólogos, homens, iam para lugares como aqui, como eu estou, né, numa aldeia indígena, e escutavam quem? Os homens da aldeia. Por quê? Porque, em geral, eram os homens que, pelo contato colonial, que conheciam as línguas dos colonizadores, em geral, o inglês, francês, né, que eram até português aqui, né, no Brasil, colonizado também, que eram as línguas dos colonizadores. Então, primeira coisa, as antropólogas, elas aprendem as línguas nativas e elas têm como um projeto político de escutar as mulheres e não só a voz dos homens. Essa foi uma primeira, digamos, uma mudança epistemológica importante da antropologia feminista. Um segundo elemento que está presente até hoje, além de dar voz às mulheres, é o pressuposto teórico de que as relações, em todo grupo social, existem relações de poder, existe hierarquia, aí tem toda uma discussão, hierarquia, dominação, que vai ser feita justamente do campo da antropologia feminista, mas essas antropólogas, elas vão dizer que em todas as sociedades existem dominações, existem relações de poder, e nestas, as mulheres, em geral, elas estão numa situação subalterna e são subalternizadas no interior, né, de suas sociedades. Uma dessas antropólogas que eu reconheço, né, que eu admiro, que já faleceu, Françoise Héritier, ela vai cunhar um conceito, um teórico, que ela chama de valência diferencial dos sexos, que ela vai dizer que em todas as sociedades as mulheres têm um valor menor que os homens naquela sociedade, elas valem menos. E o argumento que Françoise Héritier traz para perguntar, mas por que as mulheres são, né, dominadas em todos os lugares do mundo? O argumento que Françoise Héritier traz é um argumento que hoje a gente vai chamar de biologicista. Ela vai dizer que é porque as mulheres têm um dom, têm uma capacidade inata, biológica, que é a capacidade de reproduzir, né? Tem útero e podem reproduzir. E que, portanto, seria essa inveja, aquilo que até, né, na psicanálise vai chamar de inveja do pênis, do falo e tal. A Héritier transforma essa ideia, essa inveja masculina dos homens, desse poder que só as mulheres têm, que é o poder de reproduzir tanto mulheres, tanto, né, a si mesmas, quanto os homens. Então, essa é a explicação de Françoise Héritier. Eu não tenho tempo aqui, nessa rápida fala, de falar de várias de outras explicações. Eu só queria, então, dizer que essa antropologia feminista, ela tem isso como marca, a ideia de que a antropologia quer dizer, não há antropologia neutra, não há produção de conhecimento neutro, ela é sempre uma produção de conhecimento situado, de quem produz, nas relações nas quais a gente produz, e é um conhecimento que também tem uma outra dimensão importante quando a gente fala, então, das relações de poder. Uma é reconhecer as relações de poder no interior de uma sociedade, e a outra é justamente denunciar, mostrar, evidenciar essas relações de poder. Para quê? Para permitir que as mulheres produzam transformação, produzam lutas, produzam transformação nessas relações de poder, onde, em geral, as mulheres estão em situação de desigualdade, para transformarem as relações daquele lugar. Por exemplo, isso, como antropóloga feminista, são coisas que a gente vive na prática, por exemplo, no campo da nossa prática como professoras universitárias da universidade. Quer dizer, em qualquer reunião que eu participe como um departamento, reunião de curso, na reunião do conselho universitário, em qualquer instância política nas quais nós, mulheres, participamos, há relações de poder. E a gente vai verificar que, se a gente não tem uma consciência feminista, a gente vai reiterar padrões tradicionais de o homem fala, a gente escuta, o que as mulheres dizem não é escutado, em geral depois rapidamente um outro homem repete exatamente o que a mulher disse, e aí, ótima ideia, vamos fazer, etc. Ou seja, a voz e o lugar das mulheres, ele é apagado, ele é esquecido, ele é invisibilizado. E a nossa posição como antropólogas feministas é justamente de pontuar, de denunciar, de transformar essas relações.
E aí agora eu vou dar alguns poucos exemplos rápidos, né, sobre isso. Eu tenho então, bom, além de ter trabalhado durante décadas sobre a temática das violências contra as mulheres, e eu, né, tenho orgulho de dizer que a Lei Maria da Penha, que hoje é uma das principais leis de defesa, né, dos direitos das mulheres no Brasil, claro, com muitas ameaças nesses últimos anos, que foi uma lei que foi produzida numa tripla articulação, que é um outro argumento que eu tenho desenvolvido nos meus trabalhos teóricos no campo da antropologia feminista. Eu tenho argumentado de que há uma articulação, quer dizer, que no Brasil a gente tem uma particularidade na produção de conhecimento feminista, que é a intrínseca relação, naquilo que eu chamo de um tripé, entre pesquisa, universidade, academia, que está num ponto, ou seja, nós estamos produzindo conhecimento, refletindo sobre diferentes situações, né, da realidade, dos lugares das mulheres no mundo. Movimentos sociais feministas, que são LGBTQIA+, que são movimentos dos quais, primeiro, nós participamos, e segundo, são movimentos que nos tensionam e nos obrigam a prestar atenção em determinadas questões, relações de poder, e finalmente o terceiro ponto do tripé, que é o Estado. O que é o Estado? São, digamos, o Estado como aquela instância que vai permitir a construção de políticas públicas, como é o caso da Lei Maria da Penha, que é um instrumento do Estado que vai permitir, digamos, né, punir, prevenir, reconhece as violências contra as mulheres como um problema social e vai, portanto, produzir, criar delegacia, né, vai ter tribunais que vão julgar questões de violência, etc. Então, é nesse tripé que nós, acadêmicas, feministas, temos um papel muito importante nisso de pensar, produzir conhecimento a partir das demandas dos movimentos sociais, mas também produzir sugestões para, né, a execução dessas demandas e refletir também sobre essas políticas. E o caso da Lei Maria da Penha, eu considero uma dessas interlocuções e coprodução, que é um outro conceito também bastante usado na teoria feminista, entre movimentos sociais e academia. Só que nos textos tradicionais sobre coprodução, eles têm trabalhado só sobre essa relação, movimentos sociais e academia. E eu considero que a interlocução com o Estado, seja na produção das políticas públicas, seja na reflexão sobre as políticas públicas, né, digamos, na avaliação delas, é também uma das características dessa teoria feminista que nós fazemos no Brasil, né? E aí, eu, como antropóloga feminista, considero que a antropologia tem um lugar muito importante nessa articulação. Eu acho que vocês, né, e acompanhando o trabalho da Brígida Miranda e da Suzana Vergara no campo do teatro feminista, me parece que, né, Tefa, também Polidoro, que também é outra artista e teórica do teatro feminista que eu admiro muito, eu acho que que o teatro feminista também tem essa mesma perspectiva de interlocução com a sociedade e de devolver para a sociedade, né, questões problemáticas da sociedade no que diz respeito à questão das mulheres. Então esse foi o primeiro exemplo que eu dei sobre essa questão de que a Lei Maria da Penha eu considero um desses exemplos dessa articulação do campo teórico, das demandas dos movimentos sociais e, digamos, da incorporação dessas reflexões em políticas públicas. Eu queria, né, falar um pouco, bem rapidamente, de duas experiências minhas atuais. A primeira, eu tive agora, algumas semanas atrás, no 14º Mundo de Mulheres, que aconteceu em Moçambique. Muitas de vocês talvez tenham participado do 13º, que foi na UFSC, né, em Florianópolis. Tinha 10 mil mulheres, tanto acadêmicas quanto de movimentos sociais e gestoras. E esse 14º Mundo de Mulheres, que foi em Moçambique, ele foi para mim muito importante, muito revelador, me ajudou a compreender e a conhecer mais os feminismos africanos, porque nós tínhamos lá, né, muitas delegações de mulheres africanas e muitas delegações de mulheres de movimentos sociais no interior de Moçambique. Movimentos sociais contra a desapropriação de terras para a construção de grandes barragens,
pela Vale, por exemplo, né? Essa mesma Vale que teve, né, esses eventos de Brumadinho e, né, da destruição lá do rio e de populações nativas, etc. São populações que estão fugindo das guerras que tem em Moçambique, guerras que continuam desde o período, que são também estimuladas, né, por vários interesses econômicos. São mulheres que estão também, né, fugindo de catástrofes naturais e que aconteceram em Moçambique. E eu vi isso, uma grande mobilização, né, dessas mulheres nesse momento. E me chamou muito a atenção de que, diferentemente de nós, feministas brancas ocidentais, e aqui falo, né, de um modelo de feminismo muito mais centrado no eu, no sujeito, no individualismo, e que eu vi lá em Moçambique, dessas demandas dos feminismos africanos, muito mais centrados no coletivo e também recusando a palavra feminismo, né? Um conflito dessa categoria de feminismos, e eu vi muitos discursos, muitos falando justamente sobre o poder das mulheres, e o poder das mulheres muito ligado a isso que eu dizia dessa antropologia tradicional como força de Riquet, um poder das mulheres ligados ao poder de ser mãe, ao poder da família. E eu achei isso, eu aprendi muito nessa recente experiência que eu estava lá em Moçambique. E só para finalizar, porque eu sei que eu já estou aqui cumprindo os meus 20 minutos, né? Quero agradecer também o professor Felipe Fernandes, que está aqui comigo gravando essa fala, e dizer que eu ia dar um outro exemplo da minha experiência atual no campo da ciência e tecnologia. Só para dizer isso, de que eu acho que nós temos, né, enquanto antropólogo feminista, algo que eu tenho me dedicado é de pensar justamente o lugar das mulheres na ciência. E tenho pensado nisso a partir de várias experiências que eu tenho tido ao longo da minha carreira de militância e atuação política em associações científicas. Eu fui presidente da Associação Brasileira de Antropologia, eu fui presidente da Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Ciências Sociais, a ANPOX. Atualmente eu estou na diretoria da SBPC, a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, e eu também estou no Conselho Deliberativo do CNPq, que é uma instância de decisão política do CNPq sobre as políticas de ciência e tecnologia. E nessas várias experiências e nesse momento atual, o meu compromisso epistêmico e político é justamente de tentar transformar o CNPq, tentar transformar o campo da ciência no Brasil, mostrando que o nosso lugar de mulheres não é só para aquilo, para, né, embelezar a mesa, como muitas vezes eu já escutei quando era a única mulher em uma mesa cheia de homens cientistas. Temos a professora Miriam que está aqui embelezando a mesa. Não, nós não estamos aqui para embelezar mesa nenhuma, nós estamos aqui para falar e queremos ser ouvidas, porque o que nós temos a dizer é muito importante para transformar as relações de gênero também no campo da ciência brasileira. E quero parabenizar mais uma vez vocês pelo encontro e agradecer a oportunidade e pedir desculpas de não estar presente, né, virtualmente com vocês. Vou tentar hoje à noite ver se eu consigo, né, uma conexão, mas assim já fica a minha fala para vocês escutarem. Muito obrigada.